Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando com esse vídeo para fazer uma análise rápida, fria e objetiva do que foi o empate com sabor de derrota entre Flamengo 1, Vasco da Gama 1, ontem no Maracanã, tarde e noite do Maracanã. Mas antes da gente iniciar essa análise do que foi a partida de ontem do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que você deixe o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos e que o canal tem relevância, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E, por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos à análise da partida de ontem, com sabor de derrota. Flamengo 1, Vasco da Gama 1. Bom, meus amigos, como fazer uma análise de uma partida que foi controlada durante todo o jogo, durante todo o tempo, e no final termina com um empate com sabor de derrota. Podemos começar dizendo que iniciamos a partida poupando o nosso melhor jogador, Arrascaeta, que na primeira oportunidade, lesão de Luiz Araújo, e aí teve que colocar o Arrascaeta. Se tinha condição de jogar, por que não entrou com o Arrascaeta? Por que não começamos com o nosso melhor jogador? Depois tirava, depois poupava, né? Isso é uma observação. Outro início, poderíamos dizer que o Flamengo continua com o grande defeito da grande quantidade de gols perdidos. Mesmo entendendo que a sorte também ontem não estava do lado do Flamengo, diante do Vasco, até porque foram duas bolas na trave com chances reais de gol, né? Que nós perdemos uma com o Bruno Henrique e outra com o Léo Ortiz. Essa perdição de gols do Flamengo, ela não é de hoje, ela é de sempre. O Flamengo é um time que perde muitos gols, né? E, além de perder gols, tem tomado gols da forma que toma, como tomamos ontem. Podemos continuar falando que é incrível a capacidade do Flamengo em tomar gols bobos, bestas, né? Gols totalmente defensáveis, e de não ter a malandragem, pessoal, para ganhar os jogos. Quantos jogos nós tomamos gols no final do tempo justamente pela essa falta de malandragem, de saber ganhar os jogos. Um time tão experiente, mas que se mostra inexperiente na hora de matar o jogo. Afinal de contas, mais de 40 minutos do segundo tempo, não é mais para ter jogo, meus amigos. Quem é para correr atrás da bola é o Vasco. O Flamengo se mandou para o ataque, né? Se mandou para o ataque, deixou a nossa defesa desguarnecida com mais de 40 minutos do segundo tempo. Falta de malandragem, né, pessoal? Tomamos o gol de empate com nossos dois zagueiros fora de posição. Um no ataque aos 40 minutos do segundo tempo, tentando ser atacante, tentando cavar um pênalti lá dentro da área do Vasco. O que é que o Léo Pereira estava fazendo ali, meu amigo? Depois dos 40 minutos, não sobe mais ninguém, pessoal. Não passa ninguém do meio campo, principalmente na linha de defesa, a não ser os laterais. Quando um for, o outro fica. Mas nós demos muito mole para o azar, né? E a bola pune. A bola pune. Nesse lance do Léo Pereira, ele tentou simular um pênalti lá dentro da área e ficou todo mundo cobrando o Rafael Claus a marcação de falta, que todo mundo passou o jogo todo vendo que o Rafael Claus não marcava falta nenhuma a favor do Flamengo. Tudo ele mandava seguir. Péssima arbitragem do seu Rafael Claus. Ele quer ser o todo-poderoso e, no fim, erra mais do que todos os outros, né? Porque ele se acha o rei da cocada preta, esse Rafael Claus, e toda vez prejudica o Flamengo. Deixou de dar inúmeras faltas, e não seria aquela, num lance de pênalti, que ele ia dar uma falta favorável ao Flamengo. Ficou todo mundo olhando, Léo Pereira perdeu a bola, o Vasco roubou, lançou, fez o contra-ataque
E o Flamengo não teve nem a capacidade, pessoal, de matar a jogada. E aqui eu falo tanto do Everton Araújo, né? E aqui eu não estou culpando o garoto, não. Faltou malandragem, faltou experiência, mas faltou também isso ao Fabrício Bruno, que estavam os dois no lance. 2 contra 1 e não mataram o jogo ali, pessoal. Ali é para fazer uma falta, nem que fosse para expulsão. Mas mata o lance, não deixa o Vasco prosseguir se nós estávamos todos desorganizados lá na nossa defesa. E por isso tomamos o gol. Olha, entrou 2 jogadores nas costas pelo lado esquerdo, justamente porque a nossa defesa estava desorganizada, até porque nosso zagueiro estava lá na área do Vasco da Gama, sem ver para quê. Merecíamos a melhor sorte? Merecíamos. O empate foi muito dolorido e doloroso, né? Praticamente nos tira da briga pelo brasileiro, pela nossa própria incompetência, pelas nossas próprias decisões erradas. E isso inclui também as mexidas do nosso treinador. Um time, para vencer, ele precisa ser letal, meus amigos. Campeonato brasileiro não é brincadeira, né? Campeonato brasileiro são vários times jogando muito bem e jogando por uma bola. O Vasco passou o jogo jogando por uma bola, pessoal. O Vasco não quis ir para o jogo, o Vasco não se atreveu a ir para cima do Flamengo. Ele sabia que se fosse sair para cima do Flamengo, ia tomar outro 6-1 e respeitou demais o Flamengo. Mas o Vasco não estava morto, pessoal. Tudo que o Vasco queria, ele conseguiu, mas depois dos 40 minutos do segundo tempo, com aquele contra-ataque. Né? Então, e outra coisa, o Flamengo tem que parar com essa expectativa de achar que vai fazer um gol na hora que quer. Isso é coisa do passado, meu amigo. Não existe isso. A gente tem que lutar os 90 minutos. Os jogadores do Flamengo têm que ser Gerson durante os 90 minutos. Gerson corre os 90 minutos hoje. Se algum dia lá atrás nós chamamos o Gerson de preguiçoso, hoje em dia esse adjetivo pejorativo para ele não cabe, porque é o jogador que mais se dedica, que é o jogador que mais joga pelo Flamengo na temporada. Então, que sirva o Gerson de exemplo. Falar também da implicância do nosso treinador com Gabriel Barbosa. Gabriel está jogando alguma coisa? Não. Que agora é explicitamente, meus amigos, é a terceira ou a quarta opção como centroavante do Flamengo, se a gente considerar o Pedro nessa lista, né? Você abdicar de ter o Gabriel e botar o Carlinhos, poxa, se isso não for implicância, eu não conheço outro sinônimo, né? Além de, novamente, mesmo demorando em colocar Gabigol, continua insistindo com o Gabriel de meia. Eu não sei se é o Gabriel que pediu ele para jogar de meia, ou se ele está insistindo, tentando queimar mais ainda o próprio Gabriel. O Gabriel não tem mais condição de jogar no Flamengo. Você viu a fisionomia do Gabriel totalmente para baixo quando entrou. Como é que um jogador daquele que vê o Carlinhos entrando antes dele vai entrar com entusiasmo de jogar? Não vai, pessoal. Não vai. Por isso que a gente entende que o ciclo do Gabriel se acabou. Flamengo e Gabriel esperam apenas o 31 de dezembro para finalizar a relação. É isso que a gente está vendo. E o Tite está só dando um empurrão. Né? A gente pensava que o jogador ia ter mais oportunidades agora, mas não está tendo, por pura implicância do treinador. Vamos agora explicitar os desempenhos dos jogadores do Flamengo, jogador por jogador. Né? Rossi não foi exigido durante toda a partida. O Flamengo não deixou o Vasco, e o Vasco também não quis jogar, só se defendeu. O Vasco abdicou do jogo no ataque. O Vasco, como eu disse anteriormente, jogou por uma bola, né? Jogou por uma bola e conseguiu essa bola que ele queria. Varela fez uma boa partida, como tem sido nas últimas que ele tem jogado. Tem sido bem constante, tem sido muito assertivo na parte defensiva, tem melhorado na parte do ataque. Não é o supra-sumo do futebol jogando ofensivamente, mas dá conta do recado o Varela, sim. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Bom, Fabrício Bruno e Léo Pereira faziam até uma partida tranquila, sem erros. Porém, no final,
perderam totalmente a concentração, tiraram a partida do foco, acharam que o jogo já estava ganho, e aí os dois foram decisivos para o empate do Vasco. O Léo Pereira, por quê? Porque perdeu a bola lá no ataque. Primeiro que não era para ele estar no ataque, que não era nem lance de escanteio. Não sei o que ele estava fazendo lá. E o Fabrício Bruno, que teve juntamente com o Everton Araújo a chance de matar a jogada lá ainda no meio campo, não fez. Com toda a experiência que tem o Fabrício Bruno, e aqui eu passo um pouquinho a mãozinha na cabeça do Everton Araújo, que não tem ainda essa experiência toda, mas o Fabrício Bruno é um zagueiro rodado, é um zagueiro experiente, zagueiro de seleção brasileira, teria que ter matado o lance lá no meio-campo do jogador do Vasco. É final de jogo, pessoal, não tem mais que ter jogo, né? Mas tá aí. Alexandre. Bom, a boa partida do Alexandre foi surpresa para alguém? Não foi, pessoal. Alexandre é experiente, 2 Copas do Mundo, mais de 10 anos jogando na Europa em time de ponta, como é o Juventus de Turim, fez uma boa estreia e sinalizou que vai ajudar muito no restante da temporada. Agora, o Ayrton Lucas vai jogar bem, porque ele viu que ele tem uma sombra e uma sombra grande. E vou dizer mais. Eu, contra o Penharol, eu entraria com o Alexandre no lugar do Ayrton Lucas. Pode ter certeza disso. Defensivamente, ele é muito mais constante do que o Ayrton Lucas. Isso não quer dizer que o Ayrton Lucas não sirva para o Flamengo, não. Serve, é um grande jogador, e se ele voltar a ser esse grande jogador, vai ter briga na lateral esquerda. Léo Ortiz. Bom, cada partida que o Léo Ortiz faz no Flamengo, ele faz melhor, né? Mas no segundo tempo, ele mandou e desmandou no meio-campo. Um show de passes quebra-linhas para Arrascaeta, para Bruno Henrique, para Gonzalo Plata, né? Um show de passes quebra-linhas que poderia ter recebido um prêmio maior se aquela cabeçada que ele deu tivesse entrado no gol e não batido na trave, né? Os deuses do futebol não permitiram que Léo Ortiz fizesse aquele gol de cabeça, né? Vamos lá. Pulgar, depois de tantas partidas abaixo daquilo que ele pode render, voltou a jogar bem ontem. Fez uma boa dupla com Ortiz no meio campo, mas no final entrou no bolo das críticas pelo empate que o Vasco conquistou. Gerson, nosso capitão, não é só o melhor jogador do Flamengo na temporada, não. Ele é o melhor jogador do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro. Acabou com o jogo, correu até o último minuto, deu exemplo, mostrou que é ser um capitão, mas uma andorinha só não faz verão, né? O time tem que ser uníssono nessa busca incessante pela jogada. E nós demos mole no final, perdemos a concentração e deixamos o Vasco empatar um jogo que o Vasco jamais mereceu nem o empate. Bom, Arrascaeta. Arrascaeta é o craque, meus amigos. Mesmo não estando 100% da sua condição física por estar voltando de lesão, porém, no lance, faz a diferença, assim como fez no gol do Gerson, quando ele deu aquela assistência sensacional para que o Gerson pudesse empurrar a bola para o gol, marcando 1-0 para o Flamengo. Luiz Araújo, junto com o Gerson, são os dois mais regulares jogadores do Flamengo, né? Bem, e estava muito bem na partida mesmo, quando levou uma pancada no joelho, não aguentou a dor, teve que sair, vai ser reavaliado hoje lá no CT de Urubu para ver se tem a condição, se teve alguma lesão mais forte, né? Vamos ficar na expectativa durante o dia todinho de hoje se Luiz Araújo foi apenas uma pancada ou se teve uma lesão mais séria no próprio joelho direito, uma lesão de ligamento, uma lesão de menisco. Vamos aguardar o Flamengo se manifestar. Gonzalo Plata. Boa surpresa. Eu, pessoalmente, não o conhecia como jogador, mas, assim como Alexandre, fez uma boa partida, primeiro por ser a primeira com a camisa do Flamengo e sem jogar desde maio. Vai nos ajudar muito no final da temporada. É um jogador de muita movimentação, cai bem pelos dois lados, tanto pela esquerda como pela direita. A gente tem que dar o desconto da falta de entrosamento, de ainda não conhecer os seus companheiros de equipe. Então, a primeira impressão foi muito boa do que a gente viu de Gonzalo Plata.
BH, muito abaixo ontem, né? Destoou no ataque. E quando teve a chance de marcar em assistência do Gonzalo Pato, desperdiçou chutando na trave. É isso que eu digo. O atacante, pessoal, ele pode passar o jogo todo ruim, mas apareceu a oportunidade, ele tem que botar para dentro. E nisso, o Bruno Henrique falhou quando perdeu aquele gol sozinho, numa grande assistência de cabeça do Gonzalo Plata. O Wesley, mais uma vez, entrou muito bem. Ele que sempre foi muito questionado pela torcida do Flamengo, está se caracterizando por ser regular nas partidas. Contra o Bahia já fez uma grande partida e ontem novamente contribuiu, se destacou, deu opção no ataque pelo lado direito, fez a cobertura, né? Uma pena que o resultado não ajudou para que a gente pudesse elogiar mais o trabalho do Wesley, que vem numa crescente, né? Contrariando muitos aí que um dia já chamaram ele de bug. Everton Araújo. Everton Araújo é um bom jogador, mostrou isso contra o Bahia, mas ontem faltou um pouquinho de experiência. E aqui não é crítica, pessoal. Isso é normal num jogador que tem 21 anos, ou 23 anos, como tem ele, né? Com o tempo, a bola vai dando essa experiência para ele. Faltou a experiência do volante de não deixar a jogada prosseguir ali no gol do Vasco. Teria que ter matado a jogada ali, feito uma falta, nem que fosse uma falta desclassificatória que o levasse a ser expulso. Mas a gente não podia trocar uma expulsão, não deixar de trocar uma expulsão por tomar um gol mais de 40 minutos do segundo tempo. Carlinhos e Gabigol, pouco acrescentaram, não merece nem avaliação, nem nota, e nem aqui falar do seu desempenho, porque praticamente nós não vimos nem Carlinhos e nem Gabigol, infelizmente, né? Como resultado disso, agora o brasileiro para a gente só um milagre, né? Possível mas teríamos que contar não só com a nossa performance acima da média, como também uma queda dos dois que estão lá brigando agora, Palmeiras e Botafogo, né? O importante agora é virar a chave, não tem outro jeito, e pensar no Peñarol como forma de conseguir um grande resultado para a gente ir para a guerra lá em Montevidéu contra eles, né? Agora é concentração total no jogo do Peñarol, e mais uma vez, pessoal, tomara que esses jogadores do Flamengo tenham como lição que a gente precisa estar concentrado no jogo 100%. Não adianta você concentrar, ter concentração até os 40 minutos do segundo tempo e depois dos 40 minutos do segundo tempo entregar a paçoca como foi entregue ontem, né? Lamentável, deixou a gente muito triste, desanimador, essa é a palavra, quando a gente deixa de ganhar 3 pontos numa partida que nós tivemos total controle do jogo. O Vasco em nenhum momento ameaçou o gol do Flamengo, né? Caiu de paraquedas para o Vasco da Gama esse empate, e eles agradeçam a Deus por isso, porque realmente não merecíamos esse empate depois dos 40 minutos do segundo tempo. Meus amigos, essa é uma análise fria, né? Objetiva, mas que remete e traz aqui o sentimento de um rubro-negro que está muito chateado por conta de um empate com sabor de derrota diante de talvez um dos nossos maiores rivais. Não é o maior mais, mas com certeza a gente sempre quer ganhar do Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui, deixando um até logo, um até breve. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.